Olá, amigos leitores das colunas Na Cadeira do Barbeiro, portal Caros Ouvintes e também dos jornais Em Foco, jbfoco.com.br, e a todos que acompanham o nosso quadro Elegantemente Portuguesa. No vídeo anterior falamos a respeito da estrutura dos parágrafos, comentando a respeito do tópico frasal, desenvolvimento e conclusão dentro de cada parágrafo. Hoje vamos para a narração. Bom, no que consiste o texto narrativo? Embora sempre no texto descritivo haverá uma narração e vice-versa, mas o que predomina nele? Assim como no descritivo predominam os adjetivos, substantivos, para evocar cores, sensações no nosso leitor, no gênero narrativo nós temos uma outra função estética para ele. O foco agora está no acontecimento, na personagem ou nas personagens. É um texto que tem começo, tem meio e tem fim. Aí lembramos da frase, é um enunciado de pleno sentido sem verbo, e quando há um verbo se torna uma oração ou um período simples ou composto havendo mais de um verbo, justamente porque o verbo funciona para isso nas orações dos textos, para dar uma ação. Então, o que vigora realmente bastante no texto narrativo são os verbos. Por quê? Já que nós temos um começo, meio e fim, nós temos um enredo, nós temos uma personagem, e essa personagem tem um núcleo da sua história. O que aconteceu, seja um suspense, seja uma crônica cômica, um texto cômico, numa redação, um texto, um conto, uma crônica, mas ele agora é narrativo, porque nós vamos valorizar a ação. E justamente esse conjunto de verbos levam as ações daquela personagem aos seus passos, seus desenvolvimentos, seu desdobramento, até o seu clímax, até o seu fim. É muito usado também no texto narrativo aquelas perguntas usadas no jornalismo, né? O que, quem, quando, como, porquê, onde. Então essas perguntas ajudam, não necessariamente nessa ordem, mas essas perguntas nos ajudam a compor, né? Mas o que, quem, como, quando, porquê, onde. Então esse conjunto nos ajuda a elaborar um texto onde narramos uma história, o desenrolar daquela história de uma personagem ou mais personagens. Lembramos que ele pode ser escrito em primeira pessoa, mas também pode ser escrito em terceira pessoa, ou seja, a primeira pessoa ali narrando como o próprio personagem na história, ou o terceiro como se fosse o personagem observador daquela história. Mas se dá muita ênfase, bastante ênfase a essas ações que vão levar a um desfecho, certo? Eu tenho aqui para compartilhar com vocês um pequeno trecho do grande Érico Veríssimo, da série O Tempo e o Vento, o livro, o minissérie O Tempo e o Vento. Eu também tenho o livro Um Certo Capitão Rodrigo, e aqui tem um trechinho que quem assistir essa parte do seriado, eles são em 3 etapas, né? Aqui é na segunda fase, a chegada do Capitão Rodrigo Cambará, que foi vivido de maneira brilhante lá nos anos 80 pelo Tarcísio Meira também. E é contado na televisão, quando tem a minissérie, exatamente o texto do Fernando, aqui do Érico Veríssimo. Ele diz assim: toda a gente tinha achado estranha a maneira como o capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabe de onde, com o chapéu, e aí vai narrando toda a questão do seu chapéu, a sua roupa, a sua postura, o cavalo. Tem uma descrição, não tem? Sim, tem uma descrição, mas vejam, toda a gente tinha achado estranha a maneira como o capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia, ele vindo a cavalo, ninguém sabe de onde. Então é uma narrativa, tem uma narração, cria uma expectativa. E é claro que um texto narrativo ele pode ter diálogo ou não. Já se foi constatado e percebido que geralmente quando há diálogos, isso envolve mais o leitor. Eu recomendo para vocês aqui, além da leitura do
o Capitão Rodrigo, do Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, de Machado de Assis, recomendo também As Ideias do Canário. Vocês encontram fácil na internet também, As Ideias do Canário. Muito interessante esse conto do Machado, essa narrativa que ele faz a respeito de um diálogo prolongado entre um homem e um canário do rei, né? Sensacional, né? Um dos meus contos que eu procuro também colocar, aplicar isso, que eu gostei particularmente de escrever, é A Estranha Volta de Juvenal. Está também no portal Caros Ouvintes. Então procurem por textos como esses que vocês mais gostarem e procurem entender essa diferença, como é que o autor usa essa maneira de descrever algo e às vezes de narrar algo. O ponto forte está na narrativa ali, porque está se falando do personagem, Rodrigo Cambará, que vai predominar todo aquele cenário, vai mexer com toda aquela cidade. Então a ênfase é dada à personagem central, ok? Por hoje é isso. Há muito mais a falar, o tempo passa voando realmente. Grato pela sua atenção e, como sempre, tenho deixado uma dica para vocês sobre expressões que nós devemos evitar. A expressão se caso. Se caso tu não puder ir lá em casa, telefone. Acontece que se e caso, ambas são conjunções subordinativas. Então nós não devemos usar essas conjunções juntas jamais. Nem na fala, nem na escrita, ok? O se caso, eu costumo brincar com os alunos, é só quando fazemos aquela brincadeirinha, não sei se caso ou compro uma bicicleta, certo? Então nunca use se caso juntos, nem na fala, nem na escrita. Se eu não puder ir, eu te aviso. Caso tu não possas ir, me avise. Então, separadas. Se quiser usar juntas, pode, mas aí é se acaso. O se acaso pode ser usado juntos. Agora, o se caso, ou um ou outro, ou se ou caso. Essa é a dica por hoje. Inscreva-se no canal, compartilhe e até o nosso próximo encontro.